Eu vou começar. Oi, tudo bem? Oi, gente, bem-vindo, viu? Bem-vindo aí para casa da Dona Vânia, mais conhecida como minha mãe. Ela também está na FSI, não é só porque é minha mãe que está, mas ela é uma das diretoras da Associação de Familiares, né? E a ideia hoje aqui eu sou Carolina Vilalva, quem está aí também na tela é a Caroline Dutra, duas Caróis. Eu sou vice-presidente da FSI, a Carol Dutra é a tesoureira da FSI e a minha mãe hoje em dia é a a tesoureira também, a segunda tesoureira. Não é isso, Carol? Eu sou a segunda tesoureira, Carol Vilalva. Ela é a primeira, você é a segunda. Isso. E, bom, não sei se vocês conhecem, mas a Associação de Familiares ela foi criada em 2014, formalizada em 2015, e a nossa grande ideia era de juntar familiares do serviço exterior, né, cônjuges e até crianças, etc., para montar uma rede de troca de informações, de apoio. Esse era o nosso grande objetivo, né, e poder conseguir... Conseguiu, mãe? Enfim, fazer um pouco esse jogo de juntar as pessoas, de criar pontes, né? Principalmente no exterior, quando a gente normalmente se sente muito sozinha, quando a gente não tem as informações, às vezes que a gente depende muito do cônjuge servidor para nos repassar as informações, que a gente fica meio às cegas, né? E fora dar uma voz aí dentro do Itamaraty às famílias que, querendo ou não, ao casar ou estar com um cônjuge servidor, a nossa vida muda e muito, não é que nem casar como qualquer outro servidor no Brasil. É um serviço muito peculiar, é um serviço muito particular, então eu acho que também merece, né, um espaço particular também para esse tipo de debate do que qual é o papel do familiar, o que o familiar passa, né? O que o familiar no fundo precisa para poder também ajudar e apoiar os servidores que estão lá fora. Então, isso é um pouco uma introdução da FSI. Muito bem-vindas hoje. Na verdade, hoje esse encontro faz parte de um projeto dentro da FSI, que é o projeto de interculturalismo. Foi um projeto que uma das nossas associadas começou, a Celina. Ela, infelizmente, não pôde estar aqui, que ela está fazendo um outro workshop em Curitiba. Mas a Celina começou um projeto chamado Interculturalismo, dentro da FSI, na qual o objetivo era compilar depoimentos sobre regiões do mundo, para que esses depoimentos depois fossem compartilhados com os associados ou com quem se interessasse familiar do Itamaraty, né? Então, a primeira compilação que a gente fez foi sobre a Ásia. Nós tivemos alguns vídeos, alguns áudios, alguns escritos, depoimentos inscritos, falando sobre a Ásia. Hello? Oi. Ok. Tá me escutando ainda, né? Porque aqui tá um pouquinho... Tá. Falando sobre a Ásia. E logo depois nós tivemos uma mesa redonda sobre a Ásia, onde pessoas que haviam morado na Ásia, pessoas que tinham interesse em morar na Ásia ou que tivessem sido removidas para a Ásia, participaram para trocar ideias do que era a vivência na Ásia, assim, né, tete a tete, não ficar uma coisa apenas estática no áudio, no vídeo. E aqui ocorreu a mesma coisa com a Europa. Então, a segunda parte do projeto foi compilar depoimentos sobre a Europa, em qual a gente postou no nosso Facebook, a gente postou na nossa associação, né? E logo a gente também ofereceu uma mesa redonda para falar sobre a Europa, quer dizer, o que é morar na Europa para aqueles que já moraram, né? Quais são as experiências europeias. Caiu? Não, tá aí. Tá. Valeu. Então é isso, eu queria, enfim, eu já apresentei né, a minha e a Carol Dutra, queria, enfim, que todos se apresentassem para a gente também para saber quem está participando e dar um...
perguntou onde é que você está. Eu hoje em dia, boa pergunta. Eu hoje em dia estou em Lusaka, Zâmbia, África. Um posto muito interessante, viu? Posto, enfim, com seus desafios como qualquer outro posto, mas no fundo um posto muito surpreendentemente agradável, viu? Então, quando for África, eu certo. Porque antes ela teve em Washington, Chile. Isso, antes eu tive. Porque eu também sou filha de diplomata, né? Como a minha mãe é esposa de diplomata, logo eu sou filha de diplomata. E eu como filha, eu morei em Washington, nasci em Washington, depois nós fomos para a África do Sul, que eu me lembro muito bem. Depois nós fomos para a Itália, que eu também me lembro muito bem. Depois nós fomos para Brasília, depois nós fomos para Boston. Depois a gente. Não, para Portugal, a gente foi para Portugal, perdão. A gente foi para Portugal, depois a gente voltou para Brasília, depois a gente foi para Boston. Eu, não satisfeita, fiz um intercâmbio na Espanha, voltei e depois fui morar em Boston sozinha. Logo voltei para o Brasil, casei com um diplomata, como Freud explica, né? Bem. E aí eu morei em Washington novamente, em Santiago do Chile. E agora na Zâmbia, na África. Então essa é a minha trajetória, digamos, como filha e como esposa, né? Enfim. Carol Dutra, você quer falar antes de eu passar para mulherada que está aí na presencial, o seu background? Eu não sou filha de diplomata, mas meu pai foi fazer doutorado na Alemanha quando eu era criança, então eu morei na Alemanha, criança. Caroline Dutra. Estou falando de Pretória, África do Sul. Morei, então, quando criança na Alemanha e morei já como esposa de diplomata em Teherã, no Irã, 3 anos. E depois do Irã eu fui para Washington, e de Washington estou aqui na África do Sul. Ótimo. Eu também morei em Pretória. Todo mundo especialista em Pretória aqui, então. Mãe, pode começar aí, para todo mundo se apresentar também. Que barulho dos aviões atrapalham o áudio daqui. Bom, deixar assim. Vou falar o quê? Sobre a minha experiência? Para todo mundo se apresentar, isso. Bom, então, eu sou Vânia, eu sou casada com um diplomata, meu marido é o Mário Glauber, nós chamamos Mário Glauber. Eu estive em vários países, como a Carol já falou. Nós estivemos na Washington, África do Sul, Itália, Roma, Lisboa 2 vezes, Estados Unidos 2 vezes, depois já fomos para Boston também. Tivemos como embaixador, tivemos no Chile, Portugal e Alemanha, que foram os nossos últimos postos, e agora a gente está de volta aqui. Voltamos depois de 12 anos fora. Enfim, Europa é Europa. Eu adorei morar nos Estados Unidos, mas acho que a Europa, para mim, é especial. Eu gostei muito de morar na Europa. A Itália. Não tem, né, nem o que dizer, porque realmente... Assim, Roma não é uma cidade fácil de se viver, do dia a dia. Mas é tão fascinante. Você pisa em cultura, você respira cultura. E é tudo tão fascinante o país que o dia a dia você vai levando e você depois vai aprendendo. É como morar no Rio de Janeiro, né? Eu acho que o italiano comando é muito parecido com o carioca. Tem aquela malandragem, aquela coisa, né? Você é da onde? De Roma? Eu sou do norte, de Milão. De Milão. Mas eu acredito que o brasileiro é mais parecido com o brasileiro que nem um português com o brasileiro. É verdade, a gente tem muita coisa. Eu vejo que é esse jeitinho. Milão, eu acho que é mais o paulista. Nosso paulista. São Paulo. É uma cidade mais... Eu amo Rio de Janeiro. Gosto de mudar essa maravilha. Eu também. Lisboa, pra gente, foi um prêmio como embaixador, foi realmente maravilhoso. Eu sou portuguesa, eu sou luso-brasileira, passaporte português, eu sou neta. Então, Lisboa para mim é uma coisa muito familiar. É um país que eu adorei, eu acho que é um posto, assim, na Europa,
pra brasileiro, né, que eu digo também, eu acho que é um dos melhores, porque você tem a facilidade da língua, diferente também, de vez em quando a gente fala língua diferente, né, Ana? Mas eu vou sentar aqui, tá? Mas, mas eu acho que é um lugar assim, qualidade de vida, eu adoro, eu tenho lá, deixei um cantinho ali, um pezinho meu, que eu vou voltar sempre, tem um apartamento lá, nós compramos, porque a minha intenção é essa, ficar um tempo lá. Eu tenho uma filha que mora lá, então não é mentira, né? Tem minha afilhada que mora lá, que tem filhos lá. Enfim, vários amigos que hoje em dia, vários diplomatas estão comprando apartamentos lá e estão ficando lá. Então, Lisboa para mim é muito especial. A Alemanha, eu gostei muito, é uma cidade que foram só 2 anos, que nós então, mas para a gente é um pouco difícil. A língua é muito difícil. Eu acho que para você falar, você tem que se inserir completamente no contexto e ficar o dia inteiro. Frio, inverno muito, até o inverno de Lisboa é maravilhoso, né? O inverno de lá, é verdade, até o clima em Lisboa é muito melhor. O inverno é muito mais ameno e tudo. Mas a Alemanha tem isso, o inverno, 4 horas da tarde já está escuro, isso é muito chato. Mas é uma cidade, Berlim é uma cidade fascinante, o país é incrível, assim, vida cultural, tudo que você pode imaginar. Museus, eu saí de lá sem conhecer nem a metade, porque não dá tempo, realmente, você precisa fazer todos os dias, mas foi uma experiência muito boa. Eu acho que eu não sei, eu gosto muito da Europa, eu gosto muito de morar na Europa. É uma coisa que eu tivesse que escolher. Acho Estados Unidos ótimo, muito prático, não sei o quê, mas a Europa é diferente, né? Tem outra cultura, outra. Né? Eu penso que nem você. Eu tenho uma filha minha nasceu em Portugal, eu tenho 4 filhos. A Carol nasceu em Washington, a Carol nasceu na África do Sul. A outra nasceu em Brasília. E a última nasceu em Lisboa. Eu tenho uma portuguesinha, Camila, né? Que agora está na Carolina, Carlota, Catarina e Camila. São 4. A segunda também é casada com um diplomata espanhol, estamos vendo agora em Israel. E é isso, acho que é isso que eu tenho para dizer, né? A minha experiência, claro que eu morei em Lisboa muitos anos, eu dei na Itália muitos anos atrás. Eu não sei agora com a experiência das novas gerações, né? Porque as coisas vão mudando. Eu tive muita dificuldade de fazer apartamento. Mãe, você morou em Roma de 83 a 87, não, 84 a 87, não foi isso? Muito obrigada pela Ué? E eu era criança, também estou denunciando minha idade. Foi maravilhoso, morava na Monte Sparioli. Eu até gostei de morar, porque aquela coisa de morar na embaixada eu achava rápido, né? Muito chato, porque você ficava um pouco sem privacidade. Então eu morei fora da embaixada, foi um bairro lindo, gostoso. E, enfim, é um país incrível. O problema de alugar um apartamento em Roma, quando eu conheci meu marido, ele estava trabalhando lá, eu também. É que vocês, infelizmente, caem dentro de uma armadilha desse corretor? Em Bruxelas tem a mesma coisa. Então, quando eu estava morando na Itália, em Roma, quando meu marido me falou o valor do aluguel, nem Berlusconi. Não, realmente, é como a minha amiga italiana aqui em Brasília, alugando um apartamento de 3 quartos na Água Sul, 15 mil reais por mês. Você acha normal? Não, todo mundo da Embaixada da Itália aluga por esse valor, porque eles têm um teste, claro. Então, para eles, não é muito, é 15 mil. Claro. 3 quartos na Água Sul, entende? Um apartamento normal, não é uma vila. Mas eu acho que ela de corretora em todo lugar do mundo. Exatamente. Diplomata. Eu acho que em Roma tem um esquema mais radicado lá, uma coisa que é de anos, A malandragem. de uma coisa lá que não sei, porque é impossível. É um valor para os apartamentos que é muito fora do normal. E agora isso é muito mais importante, porque antes
que tinha uma certa tolerância diferente de flacon, e agora esse teto mudou, então a participação do diplomata varia a partir do preço. Então é um estímulo tu encontrar um preço justo e não ser... Eu trabalho como professora de italiano e antes de morar no exterior com meu marido, morei sozinha nos Estados Unidos 4 anos. E antes, depois... Mas em que cidade? Em New York. Foi 99, 2003, 2004. 2003. E depois com meu esposo moramos na Venezuela, no Líbano e agora aqui. Eu como professora de italiano aqui estou trabalhando muito com os adidos militares que vão para a Itália, né, na preparação da família, não só no idioma, mas também para entrar na escola pública, para as crianças poderem entrar na escola pública italiana, ok? E ajudo eles nesse processo também de achar apartamento, procurar a escola. Então, a minha contribuição poderia ser nesse sentido, nesse grupo. Se vocês precisam. Com certeza, eu vou falar agora, eu vou te raptar. Eu vou te raptar, vou te enlaçar, entendeu? Tirar dos militares. Quais são as opções de aluguel, de... Isso é ótimo. Tem guias. Para os guias. Sim, para os guias também, sim. Tem que de atuação, que eu acho que é bem interessante. Mas isso é muito bom. No nosso mercado existem guias que têm que ser preenchidos Ok. com todas as dicas de tudo. Então, isso acho que Pode é uma elaborar uma espécie de manual. Esse é meu terceiro ano trabalhando com isso aqui, com brasileiros que vão para a Itália. E já estou com a Marinha, o Exército e a Aeronáutica. E alguém te contratou, Alessia? Uma pergunta, foram os militares que te contrataram? Como é que foi o esquema? Foi, né? Eu trabalho numa escola de italiano, chama Dante Alighieri. Sim. Tá. E eles querem, os adidos, sempre fazer um programa personalizado, ok? Porque são Você tá escutando isso, Carol Dutra? Eu estou escutando. Ou seja, os militares estão ano-luz do Itamaraty. Eu só quero entender como é que eles conseguem pagar. Como que os italianos, desculpa, como que os militares te pagam? Então, eu faço. Eles têm um limite anual que a aeronáutica me paga. Eu emito uma nota fiscal através da escola onde eu estou trabalhando, ok? É uma percentagem que são mais ou menos R$6.000 por ano. Que a aeronáutica cobre o curso do adido. A família, 36 horas, 35 horas por ano. Por ano. Sim. É mais ou menos uma vez por semana, por um ano, né? Considerando feriados e tudo. E é um valor de R$140 por hora. Depois eu faço, normalmente, outras 2 horas, então outras 70 horas com a família. 1 hora para o casal e 1, 2 horas com filhos, dependendo da idade. Para nivelar, para colocá-lo no nível ideal para entrar na escola pública. Não só no sentido de idioma, mas também de história, geografia, matemática, entende? Para ter a possibilidade para eles usufruir da escola pública italiana. Que agora, Tá ótimo. Na Itália, tem quase 14% das pessoas são estrangeiras na escola. E a Itália tem uma política de obrigação de inclusão. Então, o aspecto linguístico é o menor dos problemas. O problema, sobretudo com o adolescente, é de dar um instrumento para ele chegar e mais ou menos se adaptar, né? Mediação cultural, né? Exatamente. É isso. Olha, depois Alessia, depois você me passa seu contato e tudo da escola, que quando eu for divulgar essa mesa redonda, se você me permitir, eu vou querer botar o seu contato, porque né, pode ser que famílias do Itamaraty queiram também te contactar e poder pagar esse serviço e contratar um pouco esse serviço mais personalizado, né, de ir para a Itália. Somos vários, né? Eu agora não sei por que fiquei me especializando com Melico.
Sei lá. Mas somos um time de professores e desenvolvemos um projeto. Fala bem português. Mais ou menos. Fala sempre italiano. Não, mas você está falando bem. Ninguém pede para mim de falar português. Em casa fala italiano, no trabalho fala italiano. É uma coisa, uma linguagem, a língua mais bonita para mim. Eu adoro, sério. Mas como eu disse, também fala italiano com ele? Com seu marido? Sim. Porque a gente se conheceu então tudo de italiano. o idioma do casal é italiano. Muito difícil de Fala mudar. português? Fala português. É muito legal. Então temos também material. Sim, não é só para fazer o curso comigo como professora, não quero agora fazer uma publicidade disso, né? Mas temos materiais, não sei, livros, indicação de livros para os filhos, né? Não, minha filha é adolescente, fazer o quê? Que é difícil, né? Entrar numa escola pública. Mas ao mesmo tempo, na Europa, escolas particulares, não é que todo mundo, não é que em toda cidade tem uma oferta muito válida, muito boa. Então, não sei como é em Portugal, mas... Mas normalmente eu colocar na escola americana. Né? E como europeia, casada com brasileiros e tendo 2 filhas brasileiras, eu penso que a Europa é muito bom para viver, muito fácil, mas tem que sempre pensar que a Europa não é Sudamérica. Então tem esse negócio da formalidade, que muitas pessoas vão para a Itália, ou para a Inglaterra, ou para Áustria também, e voltam. Não, o povo é muito antipático, tudo foi muito difícil. Tem um negócio cultural, que é um choque cultural, a formalidade, que acho que às vezes você nos Estados Unidos consegue menos, né? Menos. Já o fato de falar de tu, de não dar ao senhora. Então, tem um negócio, quando uma pessoa se muda para a Europa, tem esse sonho que tudo vai dar certo, porque a cidade é maravilhosa. Não é assim. Gente, mas a mesma coisa tem em qualquer lugar do mundo. A mesma coisa que a gente tem aqui, vai ter um choque cultural também. Qualquer lugar que você vá, você tem um choque cultural, porque é diferente. Mesmo em Portugal, que a gente tem muito a ver. É muito diferente. É muito diferente. E depois em Portugal, o português, por exemplo, é muito mais formal. Hoje em dia, já acho que as novelas todas já entraram um pouco da... Mas assim, o italiano tem outra... Eu acho que essa coisa, você tem que entender que você não está vivendo no seu país e aceitar aquilo e respeitar. Você não pode impor, né, a sua maneira de ser, a maneira da sua cultura no outro mundo. Então eu acho que isso é normal. Gente, pelo amor de Deus, me convidaram um suco. Nada, essa é. Se quiser, essa é a minha contribuição. Porque como eu posso realmente contribuir de um jeito prático. Pode me ter. Obrigada, Alessia. Tem muito que contribuir mesmo. Obrigada. Tudo existe na história dos guias que eu acho que Exato. Acho que ela vai poder... conseguiu montar, eles serão uma ferramenta de auxílio fantástica se conseguir ir para a frente com eles. Com certeza. Dicas e enfim, de pessoas que viveram no lugar. Então, eu vou contribuir com o da Espanha, onde estive mais recentemente, a Suíça já foi há bastante tempo. Como eu disse, apresentando Ana da Costa e Silva, casada com o embaixador Pedro Miguel da Costa e Silva, há 27 anos. Conhecemos-nos em Lisboa, na Universidade, e a partir daí começámos a nossa vida pelo mundo. Tivemos, depois de recém-casados, aqui em Brasília 4 anos, em seguida fomos para o primeiro posto em Genebra. De Genebra para o Chile, do Chile para a Bolívia, Brasília outra vez, e em seguida os últimos postos foram Madrid, 5 anos, Otávia, quase 3 anos, e agora estamos aqui de volta. Só um minutinho, quem tem um Honda Fit? Eu. Por quê? Qual é o problema? Com certeza. O que é? O carro da esquerda, vai chegar no caminhão. Ah, tá, Material. ok.
Ah, tá. Então vai. Eu vou. Eu sou Sandra. Obrigada. Vai colocar. Eu sou Sandra e eu tenho, na verdade, eu até já vou lançar até meu pedido aqui, porque eu estou em remoção para Washington. Saiu publicada a nossa saída, eu não me mexi, porque já aconteceram outros sustos, assim, 2015 a gente tinha tudo planejado, acordado, costurado para ir para Montevidéu e estavam precisando de gente na sede, confirmaram a nossa quinta opção na lista, que não encaixava com o nosso projeto e a gente voltou para Brasília. Então, agora a nossa lista de 5 tinha um monte de coisa super divertida e eu pensei, bom, o plano estava acordado para Washington, mas vamos ver se sai ou não sai. Ele saiu e a gente está... Você tem para Washington? Para Washington. Dica, já vai ser o meu A Carol, pedido. eu morei lá em 1978, imagina. E voltei lá quando a Carol estava lá. Mudou muito. Então ela pode dar 1000 dicas para você. Já anota esse meu pedido, antes que eu me esqueça que eu estou interessada e buscando informação. Mas eu sou gaúcha, me apaixonei por um gaúcho, viemos para Brasília, ele era da AGU, e no final, eu trabalhava em Previdência, e no final ele disse, o meu caminho é diplomacia. Então ele jura que não foi um estelionato emocional. Ele não me fisgou, porque quando ele começou a namorar comigo, eu disse, olha, pela minha profissão, eu quero casar com alguém que possa ter raízes. E aí ele disse, não, eu nunca pensei em ser diplomata, eu não quero mais. E a gente namorou desde 94, então foi uma vida inteira que em 2002, ele disse, não, no final tentei outras coisas, mas o meu caminho vai ser a diplomacia. Então, no final, a partir de 2003 começou a nossa experiência, eu fui daí, antes, ele fez o concurso, passou em 2003, e eu resolvi começar a estudar fora. E aí eu me mudei para a França, tive uma experiência em Paris, onde eu morei uns anos. E aí a gente brinca que a primeira experiência internacional foi por minha culpa. Então eu também não posso reclamar, então a gente tem essa... Então eu fiquei em Paris um ano, depois ele se juntou a mim, a gente ficou um ano lá, e depois a gente foi em Brasília, foi para Bruxelas. A gente foi para Bruxelas, e aí lá eu tive experiência diferente também, porque eu passei por quase todos os itens da lei de imigração. Eu tive o visto de estudante em Paris, com todas as sofrências de ser uma estudante. Eu tive em Bruxelas o benefício de ser uma mulher de diplomata, então tem a categoria do visto de diplomata. Depois a gente foi para o Equador, eu tive a experiência de passar pela categoria trabalho, que eu fiquei trabalhando lá. E eu brinco que só está faltando, né, refugiado, asilado, mas que teve experiências assim, nesse sentido interessantes até no aspecto administrativo, né? O que é se relacionar com o governo e porque a gente conhece a realidade de quem reclama aqui no Brasil do que é enfrentar as dificuldades com a Polícia Federal, as dificuldades com o Ministério do Trabalho, de documentação, e eu digo que eu tenho essa dificuldade recíproca, porque eu também passei essa experiência por lá. Várias experiências. De burocracia. Com vários status. E na Itália, vocês podem trabalhar? Agora pode? Na minha época não podia, não. Agora não podia. Você já tem amigos. Cadê? Carol, você sumiu mesmo? Depende, na verdade, qualquer país depende do se há ou não acordo. Não, exatamente, é isso que eu não sei se tem acordo. Tem acordo atualmente com a Itália para ele poder trabalhar? Eu acho que na Itália pode. Agora, eu sei que na... Tem, Caroline, você sabe? Caroline? É mais uma pessoa. Michele? Não. A Carol acho que caiu. A Carol caiu, né? Ô, Caroline, você sabe se tem acordo agora com a Itália? Cônjuge pode trabalhar na Itália? Não, eu não sei os postos de cor, não. Mas eu acho que a Itália pode, sim. A Itália abriu muito. Porque eu, na Venezuela, trabalhei tranquila. Aqui, obviamente... Não, se você pode trabalhar aqui, a gente também pode trabalhar lá. Porque é isso que eu estou pensando. Se tu tem autorização para trabalhar aqui, informalmente, deve ser lá. Mas eu estou naturalizada aqui por causa das minhas filhas. Que tem já foi para uma outra categoria de imigrante. Então eu estou como imigrante permanente, nada a ver com meu marido. Porque no Líbano não pode.
Então eu Esse tive. país são muito grandes. Então, Em Paris, na França, não podia. Quando eu exatamente. tive, não sei se Me eles falaram funcionaram de vários agora. países. É francês. Então eu tive que Eles teriam que olhar. renunciar meu passaporte diplomático, eu entrei como italiana e trabalhei lá como italiana. Então, Ana, pode voltar. São contemporâneos. Bom, e aí, na verdade, é isso que eu faço. Eu sou de origem advogada, e aí nessa situação do Equador eu descobri a mediação, e eu comecei a trabalhar muito em razão de uma visão tolerante, justamente para esses choques culturais. A primeira festa que eu fiz no Equador, eu ligava para as pessoas para perguntar se elas iam na festa, porque era... E as pessoas diziam, eu adoraria ir na festa, e eu entendi isso como um sim. E depois eu descobri que no Equador o grau de safe face deles, o grau de suscetibilidade e de não exposição era ainda mais delicado que o do brasileiro. Então, se tu enfrentava de uma maneira direta uma pergunta, a resposta ela vinha de um jeito que tu escutava de outro, se tu é brasileiro. E aí eu aprendi, aí nesses detalhes, Da linguagem. foi... Não é nem não é a língua. cultural. É a linguagem cultural. Isso, são os códigos semânticos, os códigos sociais que tem. Então, depois eu aprendi que, na verdade, quando eles diziam, né, e eu brinco assim, se a gente for classificar sobre suscetibilidades, né, a gente tem o Brasil, a gente tem de resistência Bruxelas, Paris está lá embaixo, assim lá, eles são duros e diretos, que é uma coisa incrível. Não é mais E o Equador está América Latina. bem lá acima, mas os andinos, eu vivi numa experiência de convivência intensa com argentinos e uruguaios. Argentinos e uruguaios são iguais aos gaúchos. Nós, dentro do Brasil, em termos de safe face, nós somos o grupo mais direto. Eu brinco que o gaúcho está para o brasiliense, como o parisiense está para o resto da França. Eles são muito mais diretos, eles são muito mais duros. E os argentinos são duros, os argentinos são diretos, os argentinos são muito diretos. Pois são graus duros e diretos. Mas foi um choque que eu tive, que eu percebi que quando cheguei em Brasília, eu tinha dificuldade para ser empregados, assim, vários eu perdi. E eles diziam que eu era muito... A senhora me machucou, você é muito dura. Porque eu dizia, você chegou às 8, eu combinei às 8h30, são 10. Eu estava esperando para trabalhar, o que aconteceu? E aí gerava uma situação... Nesse contexto, que eu precisava entender o cuidado cultural, né? Então, eu que estava chegando, como é que fala aqui? Hoje em dia eu sei como falar com uma pessoa local. Hoje, depois de um tempo, eu sou gaúcha. Nasci e criada. Muito essa coisa, então, mesmo, lá fora. Assim. Não, eu percebi muito isso. Então, a minha vida é uma vida já de muito contato. E no Equador eu me incluí muito na sociedade equatoriana. Porque como eu dei aula, tive muitos amigos locais, eu aprendi muito a ter mais cuidado. Então, aqui eu até pude relaxar, mais craque. Claro. E isso significa muito. Por exemplo, eu fui dar aula em Goiânia, eu me deparei com uma outra realidade. Então, a gente vai ficando mais calejado nesse aspecto de perceber. Hoje eu percebo mais fácil. Então, eu ia dar uma aula que eu queria discutir com eles assédio, né? Dentro do ambiente de trabalho. Eu tinha uma pauta que era do nível gaúcho de ser. E aí, nesse nível gaúcho de ser, não permitia chegar assim, desse jeito. Então, assim, foi um cuidado que a gente tem que ter, né, com quem chega. Normalmente, reclamos que eu ouço mais assim, não, tudo bem, mas o pessoal do restaurante é muito antipático. Não é que são antipáticos, é que o personal do restaurante é o dono do restaurante, entende? Além disso. Não é uma pessoa. Sim. É como na França você tem que esperar na porta, porque é a casa dele. Então aqui não é diferente. Então você tem que chegar e pedir autorização para ele. É a grande riqueza da nossa vida. É lidar com as diferentes maneiras. Quando eu cheguei na Espanha, apesar de ter português e já ter alguma noção mais ou menos tem um pouco escolar, senti uma diferença muito grande, mas eu cansava de ouvir os amigos brasileiros que visitavam serem autorizados, porque eu não estou habituado tal. O espanhol ele funciona com imperativo, tudo é imperativo, dá-me. É como o gaúcho, é tu, me diz,
e o brasileiro começa, oi, por favor, podia, Será e que ele eu vai poderia? cansou, a ver, o que queres? Dime. E até que a pessoa entra, eu fiz um videozinho sobre Madrid, que fiquei aqui na África e falava também sobre isto, né? Que tens que aprender a perceber que não é contra ti, é uma maneira de estar e é com todos. E você que chega. Exatamente, tu tens de adaptar. E é mais uma coisa que tu agregas à tua cultura do mundo. Já sabes que na Espanha tu tens que ter uma outra maneira de estar. Não, eu vou olhar assim agora. Eu acho que não vai dar para sentar lá. Eu vou ter a mesa. Vamos olhar assim, terminar a minha apresentação. O meu mundo é arte, é a restauração de objetos de arte, de património, então é um mundo muito difícil. Porque onde tu chegas, tentas entrar num mundinho que é muito chato. Mas mesmo aqui na Espanha, consegui trabalhar, no Canadá não. E depois estou só a trabalhar, felizmente. A diplomata, da mulher diplomata, ensina-nos também muitas coisas. E uma delas é que, perante a perspectiva de não conseguires ter uma carreira normal, tu tens que te reinventar e fazer coisas que tu possas realizar-te, mesmo que isso não signifique ter um emprego. Conseguir diferenciar emprego de trabalho, emprego de realização pessoal. E essa se eu pudesse dar alguma mensagem para as novas gerações. É isso. Eu acho que é a realização pessoal. Se eu puder vir com um emprego, como agora há mais facilidade para o teletrabalho, mas não fazer o facto de ter um emprego o eixo da sua vida. Porque corres o risco de ser muito frustrado e levar a tua família junto com isso. Não é? E tu és o eixo da família. É verdade. Tu és o eixo da família. Estás bem, estás estabilizado, estás feliz. As coisas funcionam muito melhor. E eu posso 7 anos, que o marido estava sempre a perguntar se temos alguma vez. Nunca, em momento algum, me arrependi de ter feito esta vida. E a minha mãe dizia sempre, nasceste para isto. Eu gosto da mudança, gosto de ter novas experiências. você me adapta. Todas nós. Nossa, meu, eu sempre falo que no final da carreira do cenário, eu vou estar. Estou desbravando a internet africana. Eu acho que todo lugar tem o seu encanto, e as pessoas não podem agir com essa predisposição de já não gostar, porque vai ser chato, porque vai ter isso ou aquilo. Então também não vou do outro lado, vai ser maravilhoso. Também não pode ser tão expectativa. Eu não sei se, perdão, eu peguei um pouco. Carrega em qualquer lugar que tu vai, carrega as mesmas dificuldades e sonhos. Exato. Carrega as mesmas né? circunstâncias. Tem Carol, uma coisa que acho que não se serviu o almoço. Como é que a gente faz? Não, pode. A ideia era, na verdade, que vocês comessem e iam falando, mas já que vai servir o almoço depois, eu escutei rapidinho a Ana falando sobre emprego, né? Sobre a vida. E eu acho que o que é interessante sobre a Europa também disso. Não, porque sobre a Ana, eu peguei um pouco, né, porque eu caí e tal, mas a Ana estava falando sobre emprego, sobre o que a gente aprende, né, em ser cônjuge de diplomata ou de oficial de chancelaria, é que realmente a gente tem que se reinventar. Mas uma coisa específica eu acho que é interessante as pessoas entenderem da Europa também específico, e me corrija se eu estiver errada, mas na Europa, pelo menos, também eu acho que é um desafio maior ainda de se conseguir um emprego, entendeu? Porque, diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, em que o mercado lá é muito livre, muito fluido, né? E as pessoas meio que têm oportunidades em qualquer coisa. O mercado europeu é mais fechado, ele é mais regional normalmente, mesmo tendo a União Europeia, né, e tal, mas ele mesmo o espanhol indo para a Alemanha vai encontrar muita dificuldade em arranjar um emprego, né? Quem dirá um latino-americano indo para a Alemanha? Então, são mercados mais fechados.
que é um pouco o que a gente está falando, né? São cidades maravilhosas, tem muita cultura, tem não sei o quê, mas se o seu objetivo for de arranjar emprego, de ter uma carreira indo para a Europa, é muito provável que você vai se frustrar, né? A não ser que você se reinvente muito assim, como outra coisa, não sei, consiga fazer de arte ou de algo assim muito específico. Mas eu acho que a Europa Muita competência. é muita competição, é muita gente qualificada, né? Muita gente qualificada. Muito mais difícil até. Exato. Por exemplo, aqui na Zâmbia, eu tenho emprego, muito fácil, não emprego, mas toda hora estão me chamando para fazer projetos, não sei o quê, porque existe existe aí uma demanda para pessoal qualificado aqui na Zâmbia, né? Então, nesse sentido, é muito fácil a gente conseguir projetos bons aqui, né? Que as organizações internacionais vão te chamando, e etc e tal. Agora, na Europa tem isso, eu acho que é uma coisa importante para o cônjuge tomar em consideração, porque muita gente vai com isso. A não ser que você queira fazer um mestrado, que você vá com a ideia de estudar, né? Aí é bem mais fácil você entrar no mestrado, não sei o quê, e até poder aproveitar essa oportunidade, que existem cursos maravilhosos na Europa, de você se requalificar, né, para qualquer coisa. Mas entre a Europa, Estados Unidos, África, realmente a Europa é um dos mercados mais fechados. Eu acho que a Ásia também tem mercados muito fechados, como é o caso do Japão, Coreia, né? Mas a Ásia também, a Índia tem um mercado mais aberto, enfim, você depende de onde você está, né? Mas a Europa como um todo realmente tem isso. Carol, só tem um probleminha aqui. Ah. A dona da casa está com preocupação. A lasanha está esfriando, que vou fazer logo uma lasanha para a italiana aqui. Eu estou preocupadíssima. Então vamos fazer o seguinte, a gente está... Uma saladinha. Agora, a gente quer saber, porque a mesa está posta, a gente traz para cá os pratos, para onde nós lá. Não é melhor? Não, a ideia seria a gente continuar um pouco, conversar, ou comer. Ou então a gente pode fazer o seguinte, Só um minutinho, vamos fazer o seguinte, cada uma vai se servindo. A Raquel, por exemplo, que não falou, já vai falando agora, mas a gente... Tá, vai ok. aí, volta para cá. Gente, Tá bom. então a Alice e a Ana vão as duas. Depois eu... Pronto, fala, Raquel. E a Raquel, vocês ouvem, né? Tá aí. Eu acho Sim. que falaram filhos de que idade, que eu queria saber. Um de 22 e um de 22. 2 guris? 2 soldados. E tu? 5 ou 8. Menina. Oi, gente, boa tarde. Oi, Raquel, tudo bem? Prazer, bem-vinda. Eu estava com medo de mandar até uma mensagem, eu falei, meu Deus, será que eu estou invadindo um grupo já mais maduro, porque... Não. Então, né? E aí, eu não tenho, a gente, só no final do ano, a gente nem voa nesse ciclo ano, só no próximo. A gente queria muito a Ásia, ou o leste europeu, mas, assim, a gente deixou realmente os caminhos muito abertos, né, mas é a primeira remoção, ele começou há pouco tempo, ele em Itamaraty, então ainda não tenho muita bagagem, e aí eu fico querendo realmente muita dica, muita informação, porque eu tenho uma... Vocês foram removidos para onde, Raquel, perdão? Oi? Afinal, vocês vão para onde, perdão? A gente não entrou nesse plano de remoção. Ah, tá. Pode ser que... Entendi. É tão difícil hoje você conseguir substituto. Ele não conseguiu substituto, então vai ficar esse semestre e no próximo a gente vai tentar. Entendi. A gente vai tentar primeiro a Ásia, porque a gente acredita que é uma experiência mais transformadora, é o primeiro posto, é aquele que a gente vai estar mais disposto a tomar na cabeça, né, sem traumas. Então a gente queria logo uma experiência que fosse realmente muito transformadora. Mas a gente está aberto a inúmeras opções, né? Excelente. Excelente. Para mim também. Mas seria mais a Ásia mesmo nessa primeira remoção.
Eu tenho comigo, assim, uma angústia um pouco maior, eu acho, do que outras esposas que eu tenho conhecido, e por isso que os grupos têm sido bastante interessantes para mim. Que eu percebo que todo mundo que começou, as esposas que começaram a acompanhar os maridos, começaram isso no início de carreira, ou começaram muito jovens. Eu já não sou uma pessoa tão jovem, eu sou uma mulher madura, eu tenho um filho de 18 anos, meu primeiro casamento, eu tenho uma carreira consolidada. Eu trabalho com inteligência artificial, hoje eu trabalho com robozinho, com robozinho. Que máximo! Brasileira é uma coisa muito da linguagem, porque, por exemplo, se eu fosse trabalhar no exterior ensinando robôs, eu teria que falar na linguagem, e aí a gente já começa a entrar naqueles problemas que você estava citando, né? Falando uma palavra que você coloque num contexto errado, você pode estar dando uma ordem a alguém, ou sendo... Isso é uma informação, às vezes. Você já tiveste desvios que eles trabalharam? Não, a gente ainda vai para a primeira remoção no fim do ano. Primeira a gente nunca teve nenhuma experiência no exterior. Então, a gente não sabe ainda. Então eu fico muito aflita por uma série de questões, assim, por exemplo, eu vou, e meu marido também fica com essa angústia, eu sinto que existe entre nós, assim, essa preocupação, como vai ser, você vai largar tudo, assim, tem uma carreira já. O teu guri iria contigo, ele está fazendo o MBA, então eu não queria que ele fosse, queria que ele fosse um programa de intercâmbio, eu queria que ele fosse estudando. Porque para ir ter dificuldade de ser inserido. Você não poderia fazer um mestrado, um pós-doutorado, um projeto lá? Depende do país. Com tudo que vocês estão me dizendo, assim, tentando estabelecer dentro de mim o que seria uma meta para continuar trabalhando, ou sim, isso que vocês disseram, assim. Repensa essa questão, o que significa. Você vai encontrar outras coisas. Mas às vezes pode ser. O mais interessante é vocês falaram que tu tem que estar. O mais difícil pra gente é abraçar a incerteza. Porque a gente tem sempre um pré-julgamento que é diferente para cada pessoa que chega. Quando você chega lá, dependendo do teu estilo, da sua área, vai ter uma percepção diferente da que foi de bem parecido. Então, às vezes, eu vejo pessoas que tiveram experiências sensíveis em espaços que eu nunca imaginava, porque elas estavam também abertas. Então, isso eu acho que é o maior desafio, de chegar assim, com o coração aberto, sem ter julgamento, porque toda a experiência que a Ana teve pode ser diferente para mim. E aí, se tu não tem esse pré-julgamento, tu vê oportunidade. Tem uma amiga que, por exemplo, foi para Bruxelas e, de repente, apareceu a oportunidade dela acompanhar um documentário sobre o Brasil. Então, algo que ela nunca foi imaginar, que foi aparecer para ela. Então, e essa coisa que ela me dizia assim, eu não entendi isso. Abre teu coração, permite ser mais permeável. E eu não consegui entender muito bem, porque claro que são, eu acho que esse é o maior desafio que a gente chega com os nossos julgamentos, do que é certo, do que é errado, do que a gente espera. Então, esse exercício de permeabilidade, de abertura, eu acho que é o maior. Eu acho que essa vida que a gente leva, por exemplo, eu vejo pelas minhas filhas que foram criadas. Eu vivi anos da minha vida num lugar só, no Rio de Janeiro. Então, a experiência de vida que elas têm, o modo como elas encaram isso, é muito diferente do que eu encarei. Agora eu tenho me adaptado muito bem, tá? Porque eu tenho 29, tá? 29. Mas eu vejo que elas têm uma facilidade, uma curiosidade nata, assim. Impressionante, de adaptação e uma curiosidade, exatamente. Uma vontade de aprender, uma vontade de fazer as coisas. Muito obrigada, mamãe. Third Culture Kid. Não, eu acho que o que a Sandra falou tem uma dimensão muito importante, que ela falou assim, mas você tem que estar aberta, né? Você tem que estar aberta, enfim, com o coração aberto, e não ter, não trazer seus julgamentos, mas mais importante do que não trazer seu julgamento, os seus julgamentos externos, são os seus julgamentos internos, de você mesma. Porque o que mais vai te prender é o julgamento sobre quem você é e o que você pode, tá entendendo? Mas eu, por exemplo, né? Eu sou só a Carol, por exemplo, que é engenheira, né? Eu sou engenheira, eu só posso trabalhar com engenharia, eu só vou fazer engenharia, né? E qualquer outra coisa, para mim, eu não sei quem eu sou fora da engenharia. Se você entrar nisso, vai ficar muito difícil, realmente, né? Mas o que mais eu vejo
com o que a gente chama de expat wife syndrome, é que as mulheres realmente entram com uma ideia muito fixa de si mesmas na sociedade e elas querem tomar o mesmo lugar que elas tinham na sociedade anterior numa sociedade nova. E isso não vai funcionar nunca, né? Então, o que a gente mais pode fazer é justamente isso, é você falar, tá bom, então qual vai ser o projeto aqui? Você se propor a ter um projeto, sabe, em antecedência para o país que você está indo. E esse projeto pode ser qualquer coisa, pode ser desde projeto voluntário até um projeto de mestrado, como eu falei, de educação, até um projeto de falar assim, eu quero conhecer, sei lá, vários museus mas tenha um projeto em mente, entendeu? Que é só seu. E que dentro desse projeto você pode começar, depois crescer, depois mudar, né? Às vezes tomar cafezinho, assim, vamos tomar um cafezinho, parece que é só, eu sou dondoca, eu só fico tomando cafezinho. Não, um desses cafezinhos vai surgir alguém que precisa de uma tradutora, né, um projeto tal, e aí isso pode meio que mudar a sua vida no lugar. Então, ser aberta é um pouco isso, é ser aberta por dentro, internamente, ser aberta externamente também. A palavra, Carolina, quando eu estava a dizer, muito importante para as mulheres diplomatas é não circunscreverem a sua felicidade e a sua realização a um emprego. Sim. Seja um trabalho, seja o que for esse trabalho. Seja esse trabalho, seja em casa, com a família, seja fazer algum curso, seja fazer voluntariado. Algo que as realize, que as deixe felizes com ela mesma. Que seja... Ter um salário no final do mês. Porque aí realmente tu estás... Deixa a vida errada. Uma coisa que eu não gosto da expressão se reinventar, pra mim, né, pessoalmente, porque o que eu vejo é que isso é geracional. Eu tenho 44 anos e eu vivi uma vida que tu te formava advogada. Eu queria botar na minha formatura a música de casamento, a marcha nupcial, porque eu me casei com direito. Hoje em dia, a geração atual, ela, inclusive a tendência das próprias graduações, é tu não ter esse tipo de barreira. O sistema hoje em dia é aberto. Como tu falou, hoje em dia tu te define por projetos. As tuas competências vão se somando e tu tem que saber quem tu é nesse sentido mais fluido. Porque os projetos, eles... Exatamente. O julgamento social, ele também já está abandonado. Quanto mais moderna é a sociedade, quanto mais aberta... Claro, tu pode estar numa empresa que seja muito conservadora, muito tradicional, que não vai ter espaço para ti. Mas, de modo geral, a nova geração, a nova tendência... É isso. Então, pelo menos, digamos assim, às vezes eu acho que nesse nosso caso, né? A sorte, ela está nos ajudando nesse sentido, que essa transacionalidade entre profissões, essa inexistência, esse desaparecimento dessas divisões claras de profissão, de você poder ser o que você tem competência, muito mais do que você se graduou, isso soma nessa ideia que você disse, de você buscar um projeto sem amarras. Então, quais são as suas competências? De competências. Exato, quais são as minhas competências? E não só profissionais, sabe? Por exemplo, porque eu vejo pessoas, às vezes, que elas são muito ligadas à sua identidade social. Por exemplo, no Brasil, elas são a filha que cuida da mãe, que está com Alzheimer, a filha, sabe assim? Então, a vida dela, a rotina dela, sei lá, tá com a mãe que tem Alzheimer. O dia que ela sai e não é mais aquela filha, quem que ela é, né? Naquela nova sociedade, no novo país. Ela não pode mais exercer aquela função, como ela exercia no Brasil, de filha que tomava um pouco a sua... Não é que a vida é sempre feliz, né? Pode dizer, não. É ruim. Encarar também esse aspecto. Estou me sentindo sozinha, não estou gostando disso, não estou gostando da sociedade. Claro. Estou infeliz, são 3 anos de infelicidade, faz parte da vida. Ensinar para nossos filhos também que não é sempre tudo só bacana, só número 1 e consigo. Bom, agora tem uma pressão que todo mundo tem que estar feliz. Caiu pra você, Carol? Caiu. Acho que deve ser internet lá, então. Ô, Michele, tudo bem? Bom te ver por aqui.
Alô, alô, Michele? Eu tinha botado o mute nela porque eu tava escutando um eco dela. Michele? Oi? Bom, eu acho que elas caíram. Ah, que pena. É. Olha, eu acho isso, embora elas não estejam falando exatamente sobre a Europa, mas eu acho maravilhoso esse encontro. Sim, só que fica meio difícil aqui a distância Fica. interagir, né? Porque elas estão em grande número ali naquela sala, né? Você fica meio que isolada, né? Que foi, minha filha? O que você quer? I'm looking for that long thing we're building. I'm building. I want to make that. Mamãe já vai, tá? Eu só tô acabando aqui, tá bom? Deixa eu ver. A Julinha. Então, não sei, eu tenho que sair daqui a 15 minutos, na verdade, que eu tenho que ajudar a Ilma. Lembra da Ilma que você conheceu aqui? Ela vai fazer falar em se reinventar, ela fez vários quadros e vai expor hoje. Ah, eu lembro que ela tinha me mostrado as fotos no celular dela. Legal. Pois é. Então eu vou lá ajudar a botar os quadros. Ela é não uma sei se você quer ficar de reinventar, né? Então, totalmente, É chefe, artista, fotógrafa. O negócio é esse, reinventando. Eu acho que assim, porque tá gravando aqui, né? Acho que a Michelle manda alguma coisa. Oi, tá tranquilo. Tá. Se quiser falar, viu, Michelle? Eu acho que uma coisa que é importante as pessoas terem em mente na Europa também é que esse negócio da formalidade, do mercado mais fechado, né? Que a Europa é uma sociedade mais tradicional, embora ela seja uma sociedade muito... Hoje em dia está mudando um pouco isso, né? Mas em termos gerais, liberais, ou seja, é uma sociedade aberta, né? A conceitos liberais, mas ela é uma sociedade ainda muito tradicional também, né? Assim, não é tradicional no sentido religioso como o Chile, como alguns países latino-americanos, mas é uma sociedade onde, principalmente Portugal, principalmente Itália, onde conta muito ainda de qual família você é, ou de qual grupo você é, sabe? Aquele negócio assim, tipo, de qual... assim, existe um pouco esse olhar, né? Eu acho que mais a Europa latina, ibérica, do que a Europa, né? Ou Alemanha, ou Áustria, etc. e tal. Mas normalmente eles são muito... They keep to themselves. Minha experiência de Europa sempre foi essa, entendeu? That they keep to themselves, assim, são simpáticos, são respeitosos, são não sei o quê, but they keep to themselves. O americano não é muito diferente não, né, Carol? Não, ia dizer que não. Eu até achei interessante a tua colocação de que os Estados Unidos tem um mercado mais aberto, mas também é um mercado que você precisa de conexões, né? E quando você chega num país e você não tem essas conexões, você nem consegue uma entrevista. Mas eu acho que os Estados Unidos... quer dizer, qualquer mercado precisa de conexões, eu acredito, viu? Não acho que não existe um mercado. Brasília também, sem conexões. Brasília, Portugal, Itália, Alemanha, até Alemanha, que eu tenho uma amiga amiga minha que, não sei se a Carol conheceu, a Karen, que é casada com um alemão, mas ele é brasileira. Enfim, claro que a conexão ajuda. Em alguns países isso conta mais, em uns conta menos. Só que eu acho que nos Estados Unidos existe um grau de, tipo assim, um leque de oportunidade tão gigante, se você realmente for procurar, é isso que eu quero falar, assim, desde projetos até coisa de universidade, de não sei o que se você quiser entrar, somente em trabalho mais voluntário, internship, você consegue, de uma maneira ou de outra, né? Eu acho que a Europa tem um pouco menos, quer dizer, o leque não é tão abrangente quanto o dos Estados Unidos,
E é um pouco mais, assim, também regionalista, assim, tipo, a minha irmã que também é casada com um alemão, e eles moram em Portugal, ela está tendo dificuldade de ir para a Alemanha porque ela não consegue um emprego na Alemanha. E ela tem um emprego bom em Portugal, né? Ela tem um emprego bom, ela tem uma posição boa, só que para fazer essa transferência para a Alemanha é muito mais difícil, porque você tem que falar alemão fluente, né? Os Estados Unidos é um pouco isso também, o mercado ele é mais maleável para nós, porque nós normalmente falamos inglês, né? O inglês é a segunda língua de quase todo mundo, o alemão não, o francês não necessariamente também, na França, na Bélgica, né? E por aí vai. Então é um pouco isso que eu quis dizer sobre a Europa, necessariamente. Mas a Europa tem, eu acho que para adolescente, para criança, o que eu sentia, aí eu já vou falar em termos da minha experiência nos Estados Unidos com a minha experiência na Europa, é que... Oi? Oi. Oi, voltaram. Pronto. Eu nem preciso de... voltando. Eu chego já, eles sabem que eu tô chegando. Tá? Não, trivial, porque... É contigo. Informado, Olha, tem participação especial aí também. Pronto, voltando. Todo mundo comendo aqui. Dai, ci vedere la bambina. Fala tchau. Oh, meu amor. Como se chama? Júlia. Júlia. Me Júlia. Olha, vovó. Quantos anos você tem? Ela tá pensando quantos anos você tem. 5. 5. 5. É muito importante. Viu? Dá? Não. Pega a responda primeiro. Ela tem um filho de 6, mas agora deixa eu ver. Ela tem um filho de 8 anos, fez agora ontem. Tem a Julinha de 5 e o Rafael de 1 ano. Uau. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Bom, mas enfim, meninas, eu vou ter que sair daqui a uns 10 minutos, porque eu vou ter que ajudar em falar em se reinventar, eu vou ajudar a embaixatriz aqui, que agora está pintando quadros até muito bonitos. Ela vai fazer uma exposição agora de noite, e aí eu vou ajudar lá ela, vai fazer uma exposição aqui, e parece que vai ter coquetel, e ela vai apresentar, ela fez mais de 25 quadros aí, então eu vou ajudar ela a botar os quadros lá. Tá. Eu também vou ter que ir indo, Carolina, olha, prazer. Muito prazer, Ana. Aí. Tchau. Eu vou realmente contribuir com os guias, tá? Tá bem, muito bem. Muito pouco de tia Dutra aí, coitada, ficou calada este tempo todo. Não, tudo bem. A Dutra é a nossa observadora. Eu prometo que tentarei fazer o melhor possível do Madrid. E eu acho também, e todas as meninas, certamente com Lisboa e os outros todos, poderão contribuir também muito. Perfeito. Muito bom. A Vânia depois pode coletar os contatos de vocês para a gente botar no guia, para editar. Os guias são online. Pois é, alguém já mandou o link, portanto eu agora vou acessar e preencher. Imagino que seja uma coisa relativamente fácil, não é? Tem de Washington? Eu não conheço. Tem de Washington. Então, meninas, eu vou ter que ir para uma consulta com o meu filho, prazer. Tá bom, vai, até mais. Ela não tem que levar o laptop dela? Muito obrigada. Eu quero, inclusive, fazer mais com o universo. Obrigada, Ana. Minha filhinha, faz isso não. Gente, acho que eu vou me despedir também. Michele também nem falou. Oi. Você, onde estudou? Onde eu estudei? Você tá falando de universidade?
Tá falando de universidade? Não, escola. Escola francesa, escola... Ah, eu fui pro sistema americano a minha vida inteira. Inclusive em Roma. Eu fui no sistema americano. Eu me dei muito bem com o sistema americano, enfim. Embora... Mesmo para minha filha, para minhas filhas, uma vez que é menos popular que o francês. Então, sempre estou curiosa de saber. É a língua ligada, é muito. Então é isso. E os meus filhos também estão na escola americana. Linda, você quer participar da conversa? Ela não está escutando, mãe. Ela não está escutando. Bom, então, mãe, olha só. Pega o contato de todo mundo, tá? Telefone de todo mundo, contato de todo mundo. Aí a gente... Qual delas, a Caroline disse que pediu os dados para atualizar o cadastro. A Ana que saiu. Fala com ela, vou pegar os contatos, ele pegou da Ana. Tá, não, mas ela tem a contato da Ana. Então tá, mãe, olha, eu tô indo embora, manda um beijo pra vovó, olha aqui, ó. Manda um beijo pra vovó. Agora ela consegue escutar. Tchau. Então tá, eu acho que acabou, né? A ideia já foi. Meu amor da vovó, foi. A ideia era falar mais sobre a Europa, sobre as coisas da Europa, por exemplo, né? Dificuldade de achar apartamento na Europa, dificuldade de emprego, de mercado, coisas boas, como, por exemplo, poder viajar para a Europa, você pode viajar o tempo todo, né? Assim, você vai aqui, tá na Itália, vai lá, você tá em Portugal, tá mais de 3 horas você tá na França. Então você tem essa possibilidade de conhecer muita coisa realmente, que nem você falou, muita cultura em muito pouco tempo, né? Que foi, dela tá molhada, ela fala, e é muito mais multilingüe do que morar nos Estados Unidos, por exemplo, né? Onde você é bombardeada por várias línguas e tem que ter mais um pouco de manejo do que só o inglês. Né? Carol? Oi. No dia, a Caroline Dutra já saiu também, né? Já, ela saiu. O leste europeu. Se existe guia do leste europeu, é isso que você está perguntando? A gente tem guia para todos os países, só que eles não estão preenchidos porque falta ainda voluntários para preencher. Por isso que a gente está... Alô? Oi. Por isso que a gente ainda está... Minha filha não faz isso, minha filha. Você precisa de alguma coisa? Aqui, Sandra. Não. Então tá. Coca-Cola, tem criança, né? Ó, beijo grande, tá? E depois a gente vai se falando ainda. O que foi? O que você quer? Ah, tá bom. Beijo, tchau. Tchau. Não sei, eu estou muito dividida nesse negócio da escola. Porque... Mas é que, sabe o que é? É que eu aprendi também. Que não adianta ficar com medo do futuro. E tem muita incerteza. A gente pode pensar no presente. No meu presente, a minha filha, eu comecei a alfabetizar maior na Bélgica, na escola pública, era francófona. Quando a gente foi para o Equador, a gente decidiu botar ela no liceu. Era factível, era uma escola excelente, que era inclusive franco-equatoriana, então elas tiveram um nível excelente de espanhol, excelente. Então, assim, Equador solucionado. Quando a gente voltou para cá, era a melhor opção automática de transição continuar no liceu. Nos Estados Unidos, eu quero botar na pública americana. Exatamente. Por uma lista de motivos. Inclusive, olha, eu quando teve a minha primeira filha, sentei, não, amor, qualquer coisa, vamos para Paquistão, Síria, onde você quiser, mas com 14 anos eu quero as duas na escola pública europeia. Tem como, high school para mim, tem que ter uma experiência de escola pública. Não, isso é interessante, mas para mim. Porque tem uma questão de acesso, né? A escola pública na Europa é uma coisa. Não, exatamente. No Brasil, mas não, é isso. A escola pública no Brasil
não é ruim. A escola pública dentro do plano tem algumas excelentes. Tem claro, mas depende do lugar, você pode, por exemplo, a gente está analisando mudar modo de adolescência. Eu quero, exatamente. Eu topo, vamos no Congo, aqui, o que quiser, mas tem que ter, faz a tarefa, o que quiser, aquele momento da vida de raiva, como se chama aqui, ensino médio, né? Para mim, eu quero dar essa oportunidade para meus filhos. E essa é uma negociação de Natal. Essa é uma negociação, a gente mudou essa negociação, porque a gente tinha pensado que nosso critério, que a gente chegou à conclusão, era ter as crianças aqui na época do pré-universitário e início da universidade, pelo menos. Ou talvez a universidade, para que elas tivessem network e fizessem uma vida que fizesse sentido para elas se sentirem brasileiras e continuar no Brasil. Bem, só que a gente não foi para Montevidéu e a gente acabou voltando para cá. E a gente descobriu que elas estarem no Brasil, numa época de formação da identidade delas, já está sendo espetacular. Então, a Mariana nunca tinha morado fora no Brasil, ela sempre morou fora. Ela é uma brasileirinha já. Pronto. Então, hoje em dia, eu estou vendo mais ativos elas fazerem, talvez, uma universidade fora. Mas, se elas forem fazer... No caso, ainda mais... não sabe. A do Mana, where are you from? Mom, where are you from? O que você acha? Já? O que você acha? Sei. Mas eu também acho que elas fazem um defeito dos dois machos. Mas não tem problema. Não tem problema. A minha filha pequena, que tem 5 anos, ela se acha libanesa. Entende? Ela fala tudo, porque eu gosto de uns porque é libanês. Claro que ela nasceu no Líbano, não tem a menor lembrança do Líbano. Mas nesse momento da vida, de criança, ela joga de brincar, que deixa. E com o tempo elas mesmas vão se definir. Não, e elas vão ter uma geração diferente, né? Já é, né? Eu não posso pensar, mas ela não estará radicada, não vai ter raízes. Mas sabe uma coisa, é um problema que eu tenho, eu teria. Elas talvez vão ter problemas que eu nem posso imaginar como vão ter. Eu problema de ter raízes. Vão ter problemas diferentes, agora eu nem posso gerar os filhos. Por isso, por foram exemplo, criados muito mais fora do que aqui, é na nossa família brasileira. Numa família brasileira. Com uma referência de um pai brasileiro que representava o Brasil, brasileiro do Brasil tempo tudo, idioma, então é diferente. É isso que eu estou falando. A minha mãe teve essa third class aqui. Não, Mas eu tenho vários casais amigos que são casados assim também. E também acho que eles... Por exemplo, tem uma amiga francesa casada com um brasileiro diplomata, já está aposentada. Mas os filhos são 4 meninos. É muito engraçado, porque os 4 são muito brasileiros, acabaram ficando no Brasil, mas também tem uma coisa pela França muito natural, sabe? Muito grande. Mas assim, acabaram, eu acho que as outras vão com o tempo. Não, eu penso que a família, desculpe para ser tão antiga, né? Mas se a família, não, se a família é junta, é uma coisa, sabe, seu casal tá bem estruturada, não tem a dúvida. A casa é a família, entende? Não é um lugar físico. Então, eu penso que é muito importante trabalhar sobre no casal, entende? Mas que a escola melhor, se a escola melhor, talvez não é a melhor opção para minha filha. Exato, Exatamente. Então, exatamente. E na verdade, tem essa flexibilidade de observar que dentro do planejamento que a gente tem, de repente era no teu plano, tu imaginou, e de repente chega lá, não combina. Eu acredito que tem um grande medo de divórcio. Muito, porque vejo que muitos se separam. O meu marido, acho que tem 0 amigos ainda casados. Isso na carreira. E penso, como é? Quanto mais comigo. Mas vai ser. Eu moro num lugar, ele não gosta de uma nacionalidade, ele vem de o que eu trabalho, o que eu trabalho aqui, Você sabe que é uma coisa que me dá uma frição. Eu imagino, porque no seu caso, se no caso da gente que é casado com o brasileiro é complicado, separação é sempre complicado, né? Quando os 2 estrangeiros, quer dizer, 2
de nacionalidades diferentes, é muito complicado. Eu estou trabalhando com mediação familiar e, especialmente, eu tenho tido vários casos de transfronteiriça. Exatamente transculturalidade e transfronteiriça. Porque da minha formação de advogada, eu acabei virando mediadora e a gente trabalha com essas situações. Situações de crise ou situações, ou não, situações de... cada lugar vai ter um espaço de fala. E tu vê essas mesmas discussões das transfronteiriças convertidas em conflitos internos, porque aqui, por exemplo, tem muito problema de religião, por exemplo, que é muito grave, que as pessoas no Brasil se mudam de estado, então tem a transfronteiriça da distância geográfica, mas tem muito forte essa questão de um é religioso, outro não é religioso. Um é uma cultura da mundo. Então, também tem a religião também. Eu acho que casamento, a relação, quando você tem que estar sempre, eu vou fazer 43 anos de casado, então eu posso dizer que casamento é um treinamento contínuo. Treinamento contínuo. Eu penso também. O que você acha, assim, sinceramente, uma pergunta você acha que é mais difícil para a relação, assim, vivendo no exterior, vivendo... A raiva para mim. A raiva de não poder viver a sua vida, de viver a vida do seu marido, afinal, para mim. Isso é um ponto que eu acho que é o principal. Abre mão, mas assim, não me arrependo, não. Não me arrependo, acho que foi uma opção de vida, né? Eu acho que você é adulto o suficiente para você fazer uma opção de vida. Exatamente. Mas acho que ganhei muito com isso, foi muito bom para as minhas filhas. Elas sofreram também, porque essas mudanças, principalmente adolescentes, sente muito. Mas hoje em dia, a longo prazo, elas reconhecem o valor que elas ganharam nessa vida. Tem amigos em todo lugar do mundo. Elas falam, eu vou fazer aqui no mercado, tem amigos seus. Então, e com essa coisa hoje em dia, porque na minha época não tinha, mas essa coisa de Facebook, de WhatsApp, isso aqui, você não perde o contato com as pessoas, né? Então mantém esse contato. Agora, eu acho que é isso, eu acho que tem que haver um apoio muito grande dos dois, do casal, sabe? Para a coisa dessa, porque para o homem é sempre mais fácil, porque ele chega lá, ele continua ocupado, ele vai para a baixada, eles não têm. Agora, você tem que descobrir o corte da carne, onde é o supermercado, adaptar as coisas. As coisas do dia a dia. Você tem que ter uma desses dias. Eu penso que a gente tinha aqui, a gente tem que descartar mais coisas, que está muito pesado as embaladas da caixa. Ele já está escutando. Não, já foram tão fáceis as nossas mudanças. Eu tive vontade de bater nele. Porque eu me dei conta o quanto eu tinha permitido Então, eu falo. Porque eu penso que realmente o normal, um pouquinho de raiva. Assim. Não, mas eu expresso minha raiva. Para mim, eu expresso para ele. Olha, estou zangada com você, porque todo mundo várias. Então, já vamos fazer uma coisa prazerosa. Eu acho que assim, admitir que você abriu mão de coisas sem culpar. Eu acho que é aí que está o negócio. Você ele valorizar isso. Ele saber valorizar. Reconhecimento. Mas esse reconhecimento, ele na verdade, é uma estratégia que está buscando alguma coisa a mais. O que a Carol falou é muito profundo. O nosso grande desafio é eu acho, que é a nossa perda do nosso status individual, tal como tu reconhecia antes. Então, isso que a gente chama de perda e reinvenção, tu está, na verdade, estabelecendo barreiras. Eu sou, e ao invés de tu projetar isso como uma coisa mais fluida. Então, eu acho que a dificuldade talvez seja geracional, talvez a próxima geração não tenha essa barreira, mas o que a gente se deixa de se identificar e essa coisa da resiliência, de começar de novo em cada lugar, sendo que para eles é uma continuidade de uma... Eu vou falar uma coisa também. É uma questão de geração. Eu sou de outra geração, em que a gente era muito mais abrir mão, automático. Era uma coisa que você... Hoje em dia, nos filhos, já não era mais assim. O que eu acho certíssimo. Acho que as mulheres hoje em dia têm a sua independência, querem ter sua profissão, querem ter... E eu acho que também é uma questão de geração. Para mim, isso nunca foi uma dificuldade. Claro que eu tenho assim,
essa lacuna na minha vida de não ter me completado profissionalmente, né? Mas era uma questão para ti? Não era uma questão, mas podia ter sido bom. Mas aí eu me completei com outras coisas, eu sou professora e pedagoga, né? Quase sim. Eu me completei muito, assim, eu acho que tudo que a minha teoria eu passei. Para mim é gratificante ver hoje as 4 filhas muito bem, com a cabeça muito boa. Eu acho que valeu. E não foi um sacrifício, porque eu também me aproveitei muito, aproveitei cada lugar, fiz cursos, tudo que eu podia fazer. Curso de pintura, curso de estilista, eu fiz na Itália, até a terra que dela. Chique! Então, acho que também eu ganhei muito, entendeu? Para mim, eu não tinha uma profissão, eu casei com 20 anos, saindo de uma faculdade, pronta para tudo, né? Então, eu acho que assim, é uma questão. Vem cá, vocês não vão, viu? Então, você vai comer mais um pouquinho? Não, sim, um pouquinho. Então, eu vou botar a sobremesa lá, a gente come a sobremesa lá. Tem carro, não vai fazer. Uma e 38. Eu gostei. Um grupo de senhoras que você ela fala que é assim. Você tem que falar e ninguém vai pode ligar foto de acompanhamento, pode me dar a referência do acompanhamento da advogada? Vou avisar ela então. Ah, então